Olá mais uma vez, boa tarde caro ouvinte, bem-vindo à nossa rubrica Ecomovimento e hoje vamos falar sobre um tema pertinente, como já aqui eu fiz menção. Quem está connosco para esta conversa boa é a nossa amiga Luiana Guerra, ela que é estudante de Ciências do Ambiente, cofundadora da Eco Angola, atual coordenadora do Departamento de Educação Ambiental da Eco Angola. Olá, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Fala em direção ao microfone. Boa tarde. Está tudo bem? Tudo e consigo. Olha, estou bem, pela graça de Deus. Então, vamos abordar sobre um tema pertinente, como já aqui fez menção, não é? Sim, sim. Pois é, sustentabilidade consciente, um tema que nos últimos tempos, podemos assim dizer, pouco se fala. Eu vou pedir ao Eduardo para posicionar bem o microfone à Luiana para sentir-se à vontade. Estás à vontade, Luiana? Sim. Pois é. Então, Luiana, começamos então por saber quando é que estamos diante de uma sustentabilidade consciente. Ok. Eu gostaria, se calhar, de começar por dizer o que é a sustentabilidade, Ok. que é um conceito que às vezes as pessoas ficam assim confusas. Mas falar de sustentabilidade é ter em conta que, por exemplo, nós vivemos num planeta de recursos limitados, mas nós temos vontades ilimitadas. Ok. Ou seja, nós não temos recursos suficientes para suprir todas as necessidades e vontades humanas. Então, sustentabilidade é como é que nós, como sociedade humana, conseguimos viver e evoluir como sociedade, usufruindo dos recursos sem esgotar os mesmos, né? Dentro daquilo que é a limitação dos recursos naturais que nós temos disponíveis. Muito bem, muito bem. Como é que podemos incorporar as práticas sustentáveis em diferentes aspectos da nossa vida cotidiana? Então, por exemplo, nós temos de ter noção que hoje em dia nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, em que nós vivemos um imediatismo muito pela moda, pelo que é do momento, é novidade. Então nós estamos sempre a consumir. E temos muito a necessidade, às vezes, de sair de casa e basta sair de casa já estamos a comprar alguma coisa. Então, a principal coisa, a primeira coisa é ter noção que nós não precisamos de comprar a maior parte das coisas que nós compramos. Não é uma questão de necessidade, mas é uma questão de desejo, de vontade. Então, esse é o primeiro passo a dar, nós temos que começar a pensar, será que eu realmente preciso disso? Porquê? Porque tudo aquilo que nós vamos consumir, no fim do dia nós vamos gerar resíduos. E nós estamos a poluir, para além de estamos a extrair, né, a ser partícipes ativos da extração e uso indiscriminado dos recursos, também estamos a contribuir para a geração indiscriminada de resíduos. Então, sempre que possível, nós podemos evitar não comprar, por exemplo, comer fora. Muita gente adora fazer todas as refeições na rua. Pois. Trazer a marmita de casa, gastar menos, não comprar roupa da moda, por exemplo. Há pessoas que não repetem o vestido. Nós mulheres temos muito isso, né? Se eu usei o vestido num casamento, nunca mais vou usar esse vestido. Não podem me ver em dois eventos. Então tem muito isso. É repensar os nossos hábitos de consumo, daquilo que realmente necessitamos e não necessitamos. Boas. Tocaste aqui num ponto pertinente, mudanças, evitar. Quais são algumas mudanças simples que as pessoas podem fazer para reduzir o seu impacto ambiental diário? Ok. Nós até chamamos a nossa pegada ecológica, né? Ok. Como é que nós podemos reduzir a nossa pegada ecológica? Uma dessas é essa vertente de repensar antes de comprar, ver se realmente precisamos e se não precisamos, vamos evitar comprar, ou vamos comprar o necessário. Depois por exemplo, comprar também as quantidades mais necessárias. Muitas vezes as pessoas vão com fome fazer compras e acabam por comprar tudo Pois que na fome eu tenho gula. desta. Exatamente. Então muitas das vezes nós temos essa compulsividade de compra. E uma coisa que nós fazemos muito é o desperdício, principalmente de comida. As pessoas desperdiçam muita comida, os supermercados desperdiçam muita comida, então é repensar. Outra questão é, por exemplo, a nossa alimentação. Muita gente não gosta de falar sobre isso, mas já é dito, né, para quem promove o ambientalismo, que as dietas vegetarianas são muito mais pró-ambiente, são mais amigas do ambiente do que as dietas à base de carne, porque há todo o impacto da indústria agropecuária. Então, sempre que possível, optar por refeições vegetarianas. O dizer não aos sacos plásticos, né? Quando se vai ao supermercado, ter aquele nosso saco, de preferência de pano, né? Ir na padaria. Antigamente não se dava, não se oferecia, né? Assim, tinhas que ter a tua embalagem. Então, esses são alguns dos
algumas das dicas, depois posso aprofundando ao longo do programa. Sim. Boas. Agora sobre inovações sustentáveis. Quais são as últimas inovações sustentáveis que estão então transformando a maneira como vivemos e consumimos nos últimos tempos? Eu diria que muitas das tecnologias, hoje, né, nós vivemos num mundo extremamente tecnológico, para além dos transportes, nós hoje já temos alguns carros elétricos, né? Estamos a tentar algumas alternativas energéticas também, mas eu diria que muita daquilo que é as tecnologias, por exemplo, de construção, a arquitetura ecológica, a arquitetura sustentável, como chamam, que já usam certo tipo de material diferente, em que não há tanta extração, há muitas construções a serem feitas com blocos feitos com plástico reciclado, né? Plástico sequestrado, resíduos que são transformados posteriormente em blocos de construção, a própria adaptação, por exemplo, onde a construção dá mais janelas e pontos de luz para se evitar tanto consumo energético e material que arrefece, faz aquela climatização da coisa. Então, o setor da construção é um setor que tem avançado muitos passos, o do transporte também, e muitas das tecnologias, por exemplo, uma das coisas que nós vemos muita gente ainda não pensou se calhar nisso, mas antigamente tu para ter saldo tinhas que comprar obrigatoriamente um cartão, tinhas que ter aquela coisa, hoje já tens a tecnologia de fazer o carregamento direto. Isso são pequenas tecnologias que vão sendo implementadas, que já vão ajudar, por exemplo, a gerar menos resíduos, a extrair menos recursos e assim a conseguir equilibrar um bocado aquilo que é a sustentabilidade. Boas. Os desafios ambientais locais acontecem sempre. Como é que podemos então lidar com os desafios ambientais específicos na nossa sociedade? Depende, porque nós temos muitos desafios ambientais, né? Exatamente. O que nós mais vemos, por exemplo, assim, eu acho que a coisa que mais marca é a problemática dos resíduos, é o que mais grita no dia a dia. E isso, como é que se faz? É a implementação de um bom sistema de gestão de resíduos, né? De saneamento básico. Isso não é a sociedade civil que vai fazer. Nós temos algumas associações e grupos que ajudam, por exemplo, já temos iniciativas que já começam a fazer reciclagem de alguns produtos, mas claro que eles não vão conseguir dar resposta né, a todo o território nacional ou implementar um sistema eficiente a nível do território nacional, mas vamos apoiando na nossa forma de apoiar, né? Outros desafios, nós temos muitos problemas, por exemplo, com a caça furtiva, a caça ilegal. Isso é o quê? Às vezes é mau pagamento, é falta de salários para os guardas florestais, más condições de trabalho que eles têm. Às vezes as pessoas, muitos são comerciantes, por exemplo, de países asiáticos que procuram animais para usar para a medicina, para a especiaria, para algumas coisas. Eles estão dispostos a pagar preços muito elevados, comparando aos salários e más condições de trabalho, então eles aceitam. Diria que a pesca excessiva, aqui nós temos... Não é que nós não tenhamos leis, nós temos muitas leis de proteção ambiental, falta-nos a fiscalização. Okay. Então nós temos muitas queimadas, muito desmatamento, muita poluição, muita caça ilegal, como lhe disse, a pesca indiscriminada. Então nós temos isso de acontecer e é gritante porque não há fiscalização e a pouca que existe é facilmente corrompida. Pois é, e é sobre este assunto também que eu vou perguntar agora, qual é a importância da educação ambiental na promoção de práticas sustentáveis? Porque é importante nós termos noção, não é? Exatamente, e não só porque uma sociedade educada é uma sociedade que sabe exigir os seus direitos. Se eu aprendo desde cedo que não é só meu direito, mas obrigação cuidar do ambiente, e eu tenho, por exemplo, acesso à diferença entre a realidade do meu país e a realidade de outros países e o que é possível ser, né, a qualidade de vida. Se eu tiver noção que preservar o ambiente no fim do dia é preservar a qualidade de vida humana, eu vou ter muito mais facilidade em agir de acordo e cobrar de quem também eu tenho noção que também deve de agir de acordo. Então acaba por ser... o nosso, como é que se diz, fator de mudança que vai impulsionar é a educação ambiental, as pessoas terem noção disso e assim não aceitarem menos que isso. Boas. Olha, para quem só agora ligou o rádio, saiba que esta é a Rádio Stop FM, na frequência 107.3. Estou aqui a conversar com a Luiana Guerra, na rubrica Ecomovimento. Estamos a falar sobre sustentabilidade e consumo consciente. Luiana, explica para nós como é que os empreendedores podem integrar a sustentabilidade em seus negócios de maneira prática e eficaz.
Ok, boa. Dependendo do tipo de negócio, por exemplo, empresas grandes, nós já temos algumas leis internacionais recomendadas, algumas ISOs. Agora acho que é a ISO 4001, agora o 14001, esqueci, mas é uma dessas, que é exatamente como aquilo é uma lei que explica às empresas como adotar posturas sustentáveis. Por exemplo, se és uma empresa que lida com a produção de bebidas, então tu tens que implementar um plano de gestão de águas, de tratamento de águas, dos teus próprios resíduos. Então aquela lei vai dando às empresas, dependendo do seu setor, aquilo que elas devem implementar como medidas de compensação. Mas isso ao nível das ISOs. Se tu quiseres, por exemplo, ser reconhecida, ter aqueles selos, né, reconhecida como ter uma ISO amiga do ambiente. Mas, fora disso, as pessoas podem, por exemplo, implementar pequenas ações de consumo. Por exemplo, muitos escritórios, a Copa, é onde há mais produção de resíduos. Há muitos descartáveis, por exemplo, muitos copos descartáveis, o açúcar em pacotinho, a colher é também descartável, tudo é plástico. Há muitos escritórios que param com isso, tem aquela máquina que é o que faz o café para várias pessoas, né? É só canecas de vidro, o açúcar é o pacote completo. Então são coisinhas assim, o evitar takeaways toda hora, ter um refeitório. Por exemplo, qual é a necessidade, há muitas empresas que hoje dizem qual é a necessidade de se imprimir todos os documentos, há muitas empresas que imprimem sem rever os erros, só dão conta do erro depois da impressão. Então ter uma atenção dobrada nessa necessidade. Então essas são pequenas coisas, sabe? Depois fazer parcerias, por exemplo, se eu tenho vários resíduos eletrónicos, eu vou me associar a uma empresa como a NCR, como alguém que dê resposta a estes resíduos. Qual é a empresa que vai dar resposta ao papel? Então fazer essas parcerias depois também para dar resposta aos resíduos que eu vou gerando. E apoiar também projetos sociais, iniciativas como, não só com Angola, mas outras associações que fazem limpezas de praia, fazem campanhas de sensibilização nas comunidades, é dar aquele contributo para essas associações, para essas atividades. Boas. E quais são os critérios que os consumidores devem considerar ao escolher produtos para garantir um consumo mais consciente? Ok. Primeiro eu diria que o plástico é o nosso inimigo número 1, então evitar ao máximo produtos embalados, né? Eu diria que é o primeiro para garantir um bocadinho daquilo que é a sustentabilidade em termos daquilo que é a poluição que nós estamos sempre a falar, sendo que o plástico é o principal inimigo. Outra coisa é preferir o consumo, comprar produtos locais. As pessoas ouvem muito, mas não têm noção porque que o local é menos prejudicial do que o importado, né? Porque depois as coisas importadas... Tá tudo bem? Pode falar. As coisas importadas têm uma pegada ecológica maior. Primeiro porque eles têm químicos na sua produção e não só no seu embalamento e armazenamento que fazem eles durarem mais tempos, porque ele tem que vir para cá, para os outros países, de forma saudável ou aparência saudável. Então, não são produtos muito saudáveis e depois vêm de transporte. Então, nós pedimos sempre o local. Os produtos locais têm um menor impacto ambiental. Outra coisa é aquilo, evitar os sacos plásticos sempre. Mas sinto que esqueci um bocado da pergunta, atrapalhei-me aqui um bocado. Pois é, estava eu a perguntar-te quais são os critérios que os consumidores devem considerar ao escolher então produtos para garantir um consumo mais consciente. Exatamente, são essas, e também ver algumas marcas que não façam, por exemplo, greenwashing. É claro que há consumidores e consumidores, não é? Por exemplo, imaginemos que eu quero comprar de uma marca. Imagina, eu sou supostamente ambientalista e adoro maquiagem, mas eu tenho noção que aquela marca testa em animais. Então eu vou evitar ao máximo comprar produtos daquela marca que testa em animais. Eu não vou, por exemplo, comprar roupa que é feita de pele de animal. Eu vou evitar isso porque eu sei que existe todo um negócio de criação desses animais e exploração dos mesmos. Então, esses são alguns critérios. E será que esse parceiro ou esse fornecedor, quem é que ele apoia? Ele apoia atividades de que género? Está a perceber se a própria atividade dele é bastante danosa para o ambiente, sim ou não? Então, isso são alguns dos critérios que nós devemos avaliar. E também o seu próprio, por exemplo, há pessoas que vão pelaquilo que é a lei, o regulamento interno, procurar saber qual é, se aquela empresa tem, por exemplo, um departamento de responsabilidade social ou não. Há quem não quer trabalhar com empresas, não tem esse departamento. Há outros que não. Então, é mais por aí. Muito bem. Sabemos também que os impactos das pequenas ações fazem toda a diferença. Como é que as pequenas ações individuais podem contribuir para a sustentabilidade global?
É isso, é por aí, é que nós somos bilhões de pessoas. Pois. Então, se for uma açãozinha pequena repetida por bilhões de pessoas, são 8 bilhões de ações pequenas. Isso pode parecer muito, mas não é. É um movimento, por exemplo, tu tens 1001 velas e tens uma acesa, com aquela tu acendes todas e ao fim do dia podes até se calhar ter um incêndio. Então, cria-se assim um movimento. Então, e não só pequenas ações, também criam um certo hábito. Percebe? E depois com o tempo torna-se natural e torna-se tão natural que tu te tornas um exemplo e as pessoas também começam-se a espelhar naquilo que são as tuas pequenas ações e veem que com o tempo está a fazer diferença, então também querem imitar. Então aquilo tem na verdade simplesmente um efeito em cadeia, né? Um dominó, vai, exatamente, uma sequência assim que vai se dando. Muito bem. Olha, Liana, estamos já quase na reta final, mas eu vou pedir-te para falares então sobre alguns mitos sobre sustentabilidade, né? Quais são alguns mitos comuns sobre sustentabilidade que precisamos desmistificar as pessoas? Eu não, olha, não vim preparada para essa pergunta, porque mitos de sustentabilidade não conheço assim de momento nenhum mito. Ok, tem mas algum? Aqui, pois é, mas aqui estiveste a dizer-nos sobre o plástico ser o maior inimigo, não é? Ok, olha, então lembrou-me daqui de uma coisa, realmente. Pois. Tem uma coisa assim que as pessoas falam muito, que é o bioplástico. Exatamente. Olha, essa realmente, obrigada por ter me lembrado. O bioplástico, na verdade, não é solução para o plástico. Okay. Porque é assim, quando há certos materiais bioplásticos que são feitos com certas substâncias que só vão decompor em certas circunstâncias. Por exemplo, essa garrafa bioplástica, para se degradar, tem que ir para um ambiente de 60, 70 graus, tem que ir para fornos específicos para se biodegradar. Ou seja, se eu pegar nesse saco biodegradável e atirar para a natureza, onde nunca vai atingir 70 graus, ele não vai se biodegradar. Então, na natureza, o bioplástico comporta-se como plástico igual. Então, ele é feito para ser recolhido e enviado para usinas específicas de tratamento. Então, se não há sítio para dar tratamento ao bioplástico, então comprar bioplástico não é a solução. Muito bem. Liana, aproveita este momento já na reta final. Infelizmente, só temos 30 minutinhos. E agora 16 horas em todo o espaço nacional. Eu vou pedir-te melhor para que possas deixar então os seus beijinhos e também os seus agradecimentos e um conselho para quem está a ouvir-nos a essa hora. Ok. Obrigada. Então, agradecer à Refriango primeiro por ter feito o convite inicial, por ter encaminhado a toda a vossa equipa da rádio. Muito obrigada. Por ter nos recebido muito bem. E dizer que as pessoas dizem muito, nós temos que salvar o planeta. Nós não temos que salvar o planeta porque o planeta não precisa de salvação. Nós temos é que salvar a raça humana. A espécie humana é que está ameaçada, não o planeta. Então, se nós queremos nos salvar, nós precisamos de respeitar o planeta. E nós temos que procurar estar informados daquilo que é o nosso impacto diário na natureza e como é que nós podemos, em pequenas ações, reduzir esse nosso impacto. É importante, porque no fim do dia nós já estamos a sentir, as pessoas dizem, daqui a X anos vamos sentir. Não, nós já estamos a sentir os efeitos daquilo que são as alterações climáticas e o desrespeito da natureza, e nós já temos muitas pessoas a morrerem e a perderem as suas, aquilo que são os seus bens, as suas terras, por causa disso. Então, é uma urgência para já, não para as próximas gerações, então nós precisamos realmente fazer alguma coisa. Muito bem. Olha, aproveita também. Já deixou beijinhos? Não quer deixar redes sociais? Beijinhos a toda nada? A minha equipa da Ecoangola, a minha família da Ecoangola e também a minha família. Beijinhos. Boas, muito obrigada. Olha, esteve em conversa connosco Liana Guerra, estudante de Ciências do Ambiente, co-fundadora da Ecoangola.